Boa noite. Boa noite. Presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, assume a Petrobras. Oposição critica a escolha e diz que decisão foi improvisada. Mercado financeiro reage mal e ações da empresa despencam mais de 6%. Em Osasco, água captada nos lagos está sendo usada em obras e na lavagem de ruas. Polícia Civil de São Paulo prende quadrilha especializada em assaltar coreanos. Secretaria da Segurança faz acordo com operadoras para rápido bloqueio de celulares roubados. E na série Cara de São Paulo, Antônio Petkov, artista plástico apaixonado pela cidade. Ao tentar diminuir o número de roubos e furtos de celulares no estado de São Paulo, a partir de agora a polícia também irá pedir o bloqueio dos aparelhos. A decisão foi anunciada hoje e o telefone será desativado quando a vítima fizer o boletim de ocorrência. Jane teve 2 celulares roubados, 2 episódios que ela não esquece. Uma vez eu não percebi, coloquei na bolsa, saí, peguei o ônibus aqui na Paulista mesmo, do começo para o final. Quando eu desci do ônibus, cadê o celular? Não tinha celular. E uma outra vez no estacionamento. Tecnologia de ponta e desatenção dos usuários, 2 fatores que têm estimulado cada vez mais a ação dos criminosos. Os celulares estão cada vez mais modernos, mais sofisticados, mais caros. Então, hoje tem aparelho de R$2.000, né? Então, se tornou fácil, né? Não tomo cuidado. Você viu, estava com ele na mão e nenhum cuidado. A estimativa da polícia é que o roubo de celular tenha crescido quase 150% no ano passado em todo o estado. Esta modalidade puxou o aumento dos roubos em geral, que subiram 20% no mesmo período. A Secretaria de Segurança Pública acaba de tomar uma decisão inédita. Agora, a polícia vai poder bloquear os aparelhos furtados ou roubados. Esta medida, antes restrita às operadoras de telefonia, poderá ser feita na própria delegacia de polícia, no momento do boletim de ocorrência, mas apenas quando a vítima permitir. A medida foi anunciada hoje pelo secretário de Segurança Pública em acordo com as operadoras de telefonia móvel. Aproximadamente são 17 mil celulares furtados e roubados por mês. As operadoras disseram que fazem pouquíssimos bloqueios de e-mail. O próprio aparelho celular se tornará algo inútil para aquele que furtou, para aquele que roubou. O bloqueio será feito a partir do número do e-mail, que é o código de identidade do aparelho. A sequência geralmente está na caixa do telefone, por isso é importante anotá-la em local seguro. Também é possível saber o código digitando no teclado * jogo da velha 06 jogo da velha. Com a nova decisão, em no máximo 12 horas, o e-mail ficará inativo, o que pode inviabilizar, por exemplo, a venda do celular ou de peças do aparelho que muitas vezes abastecem o tráfico de drogas. De qualquer forma, eu tenho que notificar a polícia, por questão de seguro, controle. Eu sou a favor, eu acho que tem que fazer o BO. E você consegue fazer tudo de uma vez só, certo? Eu vou na delegacia fazer o BO e aí eu já consigo ter o bloqueio do celular. Mesmo com essa decisão, ninguém quer ficar sem o aparelho. Eu procuro deixar o telefone sempre no bolso. Usar o mínimo possível. Usar o mínimo possível. Em qualquer lugar na rua, no metrô. Para só usar quando é necessidade. A falta de água na Grande São Paulo se agrava a cada dia. Em Osasco, moradores de muitos bairros reclamam da escassez no fornecimento prestado pela Sabesp. Essa semana, a Prefeitura passou a captar água dos lagos do município para fazer a limpeza urbana. Hoje, o Salão de Beleza de Arthur, em Osasco, na Grande São Paulo, está funcionando normalmente. Esse é um motivo de comemoração, sinal de que tem água no estabelecimento. Há um mês ele enfrenta a falta d'água. O cabeleireiro chegou ao ponto de comprar água mineral para lavar o cabelo dos clientes. O método mais eficaz que a gente achou foi esse, de comprar os galões de água para poder fazer o atendimento normal do salão. Mas não tem como manter, né? Porque o galão de água também está caro.
Já a sorte de seu Luiz é que ele tem uma bica d'água perto de casa. A água não pode ser consumida, mas ajuda na limpeza da calçada. É só para isso, não tem como, para beber não dá. Acaba ajudando um pouquinho, mas temos criança, tem que economizar, né, para não ficar sem o banho e para comida, né? A Prefeitura de Osasco vem buscando alternativas para amenizar o problema. 128 nascentes como esta foram identificadas no município e 25 revitalizadas. A mais nova medida é coletar água dos lagos do município. Este aqui no Parque Chico Mendes foi o primeiro da lista. A água do lago forma o córrego Buçocaba, que tem 6 quilômetros de extensão e vai desaguar no rio Tietê. O caminhão-pipa é abastecido diariamente. O prefeito afirma que não há risco dos lagos secarem. Aqui se produz cerca de 50 mil litros dia. Se você tirar 20 mil, que é o que nós estamos fazendo, 30 mil continua descendo pelo córrego. Nós estamos tirando 20 mil aqui e 20 mil nesse outro parque da Zona Norte. A água captada nos lagos da cidade está sendo usada em algumas obras da prefeitura para a irrigação de áreas verdes, mas principalmente para lavar as ruas que recebem as feiras livres. Uma limpeza necessária que começa assim que os feirantes desmontam as barracas. Tem restos de alimentos por todos os lados. A água é usada também para fazer a limpeza de espaços de vendas de peixes. O pescado, né, não tem como deixar a rua limpa, né? Sem o cheiro. E se a prefeitura tivesse essa ideia, é maravilhosa, brilhante. Em nota, a Sabesp informa que no Jardim das Flores, bairro visitado pela reportagem em Osasco, é realizada diariamente o monitoramento da pressão nas tubulações. Segundo a empresa, a medida é adotada para reduzir o índice de perda de água na região. Em caso de falta d'água, a Sabesp solicita que os usuários informem o endereço da ocorrência pelo telefone 195. Milhares de pessoas saem às ruas da Jordânia em solidariedade à família do piloto queimado vivo pelo Estado Islâmico. A rainha da Jordânia caminhou junto com a população. A rainha Rania participou do protesto na capital Amman, carregando uma foto do piloto Moaz Al-Kassasbeh. Em novembro, a rainha lançou um apelo para que o mundo árabe combatesse os jihadistas do Estado Islâmico, ressaltando que eles transmitem imagem negativa do Oriente Médio e do Islã. Ontem, o marido dela, o rei Abdullah, visitou o quartel-general do Exército, onde recebeu todas as informações sobre os ataques aéreos iniciados após o assassinato do piloto. Caças atacaram campos de treinamento e depósitos de armas e munições do Estado Islâmico. O governo de Amman afirmou que estes ataques são apenas o início da vingança. Os locais dos ataques não foram especificados, mas normalmente eles se concentram na vizinha Síria. A Jordânia é um importante aliado dos Estados Unidos na luta contra os jihadistas. E uma mensagem do Estado Islâmico na internet afirma que uma mulher americana refém do grupo foi morta em bombardeio da Jordânia, no norte da Síria. A refém Kayla Jean Miller, de 26 anos, seria a única cidadã americana em poder do Estado Islâmico. Ela trabalhava para a Organização Médicos Sem Fronteiras quando foi sequestrada em agosto de 2013 na Síria. Meses depois, amigos receberam um vídeo onde ela aparecia vestindo trajes muçulmanos e implorando por sua vida. A mensagem postada hoje na internet traz a foto do que seria, segundo o Estado Islâmico, o prédio atingido no ataque jordaniano. Kayla teria morrido no desabamento. Os Estados Unidos declararam que ainda não podem confirmar a morte da refém. Polícia Federal apreende carros de luxo e R$90 mil na casa do empresário Ike Batista, no Rio de Janeiro. Na operação foram levados 7 veículos, 2 deles de luxo, um Lamborghini que decorava a sala de Ike e um Porsche. O bloqueio de bens foi determinado pela Justiça para garantir o pagamento de indenizações caso ele seja condenado por crimes contra o mercado financeiro. A ação policial foi motivada por uma série de transferências de dinheiro feitas para familiares. O filho do empresário, Thor Batista, recebeu R$137 milhões. Outros 40 milhões foram doados para 2 ex-mulheres. A defesa de Ike disse que não teve acesso à decisão que determinou o bloqueio de bens e que há abuso no caso.
Em meio à crise hídrica e de energia, o horário de verão poderá ser estendido para maior economia. A ideia de ampliar em mais um mês o horário de verão ainda é estudada pelo governo. A opção é avaliada em meio aos baixos índices de chuvas dos últimos meses e a atual crise do setor energético. O horário de verão, que está em andamento desde o dia 19 de outubro, tem previsão de término no dia 22 deste mês. 11 estados das regiões Sul e Sudeste, mais o Distrito Federal, seguem o horário. A estimativa atual é que o país reduza em 4,5% o consumo de energia durante os horários de pico, o que representa uma economia de 278 milhões de reais. E com as chuvas que atingiram a região do Cantareira, o volume do sistema subiu 0,2 ponto percentual. O nível de outros 5 sistemas também subiu. Hoje, o nível das represas está em 5,4%, já incluindo a segunda cota do volume morto. O governador Geraldo Alckmin afirmou que a terceira cota do volume morto não deve ser utilizada agora. A reserva de pouco mais de 200 bilhões de litros deve ser guardada para o inverno, que se inicia em 21 de junho e é um período mais seco, em que os serviços de meteorologia prevêem índice de chuva menor que a média histórica. Até agora, Alckmin não decidiu sobre o racionamento de água em São Paulo. Segundo o governador, o objetivo no momento são as obras que vão ajudar a superar a crise, como a interligação do sistema Rio Grande com a represa de Itaiaçupeba, que deve ser iniciada nos próximos dias. A medida vai reforçar o sistema Alto Tietê. E a semana termina com temperaturas amenas e pancadas de chuva devido a um ciclone subtropical vindo do litoral. Esse fenômeno consiste em uma região de baixa pressão atmosférica que favorece a formação de nuvens carregadas sobre todo o estado de São Paulo. Daí a explicação para tanta chuva. E no fim de semana a tendência é que esquente um pouco mais. E ainda temos chances de chuva forte. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o país. Sábado promete tempo firme na maior parte do Nordeste e do Sul do país. Já entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste, um ciclone subtropical associado ao calor e à alta umidade do ar que vem do continente ainda provoca chuvas fortes amanhã, principalmente entre o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia, centro-norte de Minas Gerais e Goiás, incluindo o Distrito Federal, onde a máxima amanhã não vai passar dos 24 graus. Já nas capitais nordestinas, temperaturas acima dos 30 graus. Na cidade de São Paulo, a máxima vai ficar em torno dos 27 graus. Nesse sábado, o sol ganha força na maior parte do estado, mas todas as regiões têm previsão de chuva. Aqui na capital, a chuva tende a ganhar força a partir da tarde. Já no litoral paulista, a chuva vem já pela manhã. Em Ubatuba, a mínima nessa madrugada será de 19 graus e máxima à tarde na casa dos 29. Em Campos do Jordão, dia mais fresquinho, não vai fazer mais que 23 graus e pode chover forte. Em Ribeirão Preto, calorão de 32 graus e chuvas de verão a partir da tarde. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10, com mais informações sobre o tempo em todo o estado de São Paulo. Polícia Civil prende quadrilha especializada em roubos e furtos a coreanos. Entre os 8 presos, 2 são orientais e se utilizavam da semelhança física com as vítimas para praticar os crimes. A imagem da câmera do prédio mostra que os jovens, um deles com traços orientais, não tem dificuldade para entrar. Eles se fazem passar por parentes da família moradora, que não está em casa. Eles arrombam a porta e levam os objetos de valor. Ocorreu algumas vezes em que o morador estava tomando um banho ou estava dormindo e não atendeu o telefone e eles acreditavam que não havia ninguém na residência e havia. Quando isso ocorria, eles migravam do furto para o roubo, utilizando-se de grave ameaça através de faca, arma, chave de fenda, e eles amarravam as vítimas nessas hipóteses. A partir dessas imagens, a polícia chegou até uma quadrilha que nos últimos 3 meses teria invadido 50 apartamentos na região central de São Paulo, todos de famílias coreanas. Acreditamos que essa preferência venha pelo hábito cultural de algumas dessas famílias guardarem dinheiro em casa,
em espécie. De acordo com a polícia, a quadrilha começou a agir com mais frequência quando um homem de origem coreana se juntou ao bando. Segundo a investigação, ele chegou a se infiltrar na comunidade coreana em São Paulo. Frequentava as mesmas igrejas, participava de festas, com o intuito de identificar os mais abastados e conhecer detalhes da rotina deles. Embora nós tenhamos um pouco de dificuldade em analisar os traços, para os orientais não é nítida a diferença entre um japonês, um chinês e um coreano. Para chegar nas residências dos coreanos, eles precisavam de um coreano. Os 8 homens foram presos esta manhã. Com eles, a polícia encontrou relógios, computadores, celulares das vítimas, que a quadrilha ainda não tinha conseguido vender. Muito pouco, perto do que eles já teriam faturado com o crime. Hoje, todos os membros da quadrilha que foram presos com veículos que tem um valor mínimo de R$80 mil, sendo que nenhum deles tem nenhuma atividade laboral, nenhum deles trabalha. Todos com carros caros, óculos, relógios, celulares, frequentando festas, esbanjando dinheiro. Antônio Petkov é um dos artistas plásticos mais prestigiados do país. Apaixonado por São Paulo, onde vive e trabalha, suas obras estão bem visíveis em lugares públicos da cidade. Antônio Petkov é um personagem que é cara de São Paulo. Harmoniosamente, as obras se espalham pela sala de estar. Antônio Petkov nasceu em Assis, no interior de São Paulo. Autodidata, aos 13 anos descobriu a vocação que o transformaria num dos mais destacados artistas plásticos brasileiros. Pintor, desenhista, escultor e gravurista, Petkov é um amante da natureza e da geometria, suas maiores inspirações. Desde que acorda, você está vendo. O mundo é feito de perspectivas e geometria tem tudo. A paixão pelas formas geométricas está por toda parte. Dos cubos mágicos, uma das marcas do artista, aos quebra-cabeças que ele coleciona. Boa parte de suas telas são releituras de obras de grandes mestres da pintura. Apaixonado por São Paulo, Petkov tem várias obras espalhadas pela capital. A maior delas, na estação República do metrô, é o mural Momento Antropofágico com Oswald de Andrade, uma homenagem do artista ao poeta e grande mestre. Já na estação Santo Amaro da CPTM, ficam 3 painéis de Petkov: Mitocôndria, A Conexão e A Passagem. Outro legado do artista é a torre da empresa Transburte, na esquina da Avenida Paulista com a Pamplona. A estrutura de 42 metros, colorida com luzes de neon, chama a atenção na noite paulistana. Algumas obras do Antônio Petkov brincam com essa questão da perspectiva. São obras que precisam de um olhar um pouco mais apurado, porque elas não necessariamente parecem ser o que elas de fato são. Antônio, tem vários exemplos de trabalhos assim seus, né? Aqui tem um outro exemplo desse? Tem, é uma coisa que sempre deixou muito curioso, a questão da imagem, né? O que é real, o que é irreal. Durante a ditadura militar, Petkov chegou a ser preso e torturado. Também foi pego com LSD, um potente alucinógeno que era uma novidade para a época, e teve que deixar o Brasil. Morou na Inglaterra, nos Estados Unidos e também na Itália, onde ficou por 14 anos. Toda a cultura europeia, a italiana em particular, que é ligada às artes plásticas, para mim foi muito importante. Meu amor pelo Brasil cresceu muito lá fora. Bom, e aqui na residência do Antônio Petkov, a gente chega no estúdio, no ateliê dele, onde ele faz as criações. O que é essa obra? Isso aqui é uma releitura de um desenho do Tênia, da Alice no País das Maravilhas, no momento que ela está ponderando e chora e as lágrimas dela se tornam num lago, onde ela quase se afoga. Ele não abandona os pincéis, mas hoje o computador é o grande aliado, onde as ideias ganham vida antes de serem colocadas na tela. A tecnologia não é um impedimento, pelo contrário, a gente tem que usar. Tem aqui na minha mão um lápis, isso aqui é alta tecnologia. Antigamente os artistas trabalhavam com um graveto na areia. O importante é o que está na cabeça, como que a pessoa cria a ideia. A ferramenta que ele vai utilizar
Isso é relativo. O mundo, eu acho que não existe professor melhor do que a natureza. Nada mais mágico do que a realidade. Faltando apenas uma semana para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, nossa reportagem acompanhou a escola de samba Vai Vai durante o transporte de 2 carros para o sambódromo. A nossa missão é mostrar a correria para o pessoal levar ao menos 2 carros alegóricos da Vai Vai para o sambódromo ainda hoje. O pessoal precisa tirar todo esse material da frente de uma das alegorias, que é este carro alegórico. Mas não, volta, que é claro que a gente não vai revelar, porque a surpresa é para o dia do desfile. O material de decoração dos carros é muito delicado, então a gente usa uma lona preta para proteger e também para manter um pouco do segredo que faz parte do carnaval. Nesse ano, a Vai Vai desfila no sábado, dia 14, para contar a história da cantora Elis Regina. Serão contos para encantar. Para o Emerson, já são 25 anos coordenando as alegorias da Escola do Bexiga. E aqui, ele precisa ser muito chato. Carnaval é tudo detalhes. 3 segundos que você deixou uma ala da frente escapar, para você chegar nela depois, acaba atrapalhando todo o andamento do desfile, entendeu? Então a gente é meio chato com as pessoas para eles não se distraírem com alguma outra coisa. De agora em diante, seguindo para o AMB, quem acompanha o deslocamento da Vai Vai é o repórter Luciano Penteado. É isso aí, Tassi. A gente está aqui para acompanhar esse trajeto. A gente vai utilizar uma câmera de um telefone celular com esse bastão aqui, o famoso pau de selfie, que tem uma visão um pouco privilegiada de todo este trajeto. O grande desafio é fazer o carro passar pela fiação elétrica, por isso todo cuidado é pouco. No caminho, uma placa de trânsito também vira obstáculo e o corre-corre é para movê-la e a alegoria conseguir passar. Bom, nesse momento a equipe da Vai Vai está aqui, ó, se preparando para fazer a curva do carro bem no acesso ao Lavo Fontoura. Momento de um pouco de tensão aqui. Como a via não está interditada ainda, tem alguns carros que estão passando por aqui, eles têm que aguardar. De dentro da alegoria, o William é quem vai no comando. Sempre pego uma voz no foco e vou com ela até o final. Você escuta muita gente falando, mas eu estou prestando atenção apenas em uma pessoa. Cerca de 1 hora depois, o carro finalmente chega ao seu destino. No caso, é um terreno que fica em frente ao sambódromo, já que a Vai Vai só desfila no 2º dia do carnaval. Essa daqui é a área destinada para os carros da Vai Vai, dá para ver aqui pela indicação. E aqui ao meu lado, ó, a equipe de harmonia fazendo os últimos ajustes desse carro para estacioná-lo, onde ele vai ficar aqui até o dia do desfile na semana que vem. Sempre a mesma coisa, a adrenalina começa a aumentar, que a gente vê que o carnaval já chegou. Sim. Né? E quem fez até agora fez, quem não fez, mas é muito gostoso. Né? Mas quem falou que acabou? Na saída, o 2º carro emperra na calçada e o pessoal tem trabalho para conseguir resolver o problema. A alegoria devidamente estacionada, a equipe respira aliviada, mas o trabalho continua. Nós temos ainda mais 3, 4, 5, 6 bases para serem retiradas do nosso barracão ainda. Sei. Até a quarta-feira da próxima semana. Em meio a denúncias e escândalos de corrupção, o PT comemora 35 anos. A cúpula do partido se reuniu em Belo Horizonte para avaliar o atual cenário político e definir estratégias para os próximos meses. A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula participam da comemoração. Lula defendeu o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Segundo um participante, o ex-presidente disse que pessoas que cometem erros devem pagar. Mas, ao mesmo tempo, afirmou que confia em Vacari. Ainda segundo este dirigente, Lula teria dito que, na dúvida, fique com o companheiro. Lula conclamou os dirigentes a não vacilarem na defesa do partido e do tesoureiro e convocou a militância às ruas. O presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, vai suceder Graça Foster na Petrobras. Graça Foster renunciou com os outros 5 diretores anteontem e a sucessão
tinha que ser definida até hoje. O nome de Bendini foi aprovado no início da tarde pelo Conselho de Administração da Petrobras, em reunião realizada na Avenida Paulista, em São Paulo. Bendini é presidente do Banco do Brasil desde abril de 2009, ainda no governo Lula. É ligado ao PT e seu nome não entrou na lista de especulações para o cargo. Seu desafio imediato será apresentar o balanço da companhia com as perdas decorrentes da corrupção. A indicação não foi bem recebida pelo mercado financeiro, que desejava um nome mais independente em relação ao Palácio do Planalto. As ações da estatal desabaram mais de 6%. Aldemir Bendini já teve o nome envolvido em algumas polêmicas. Em novembro do ano passado, ele chegou a colocar seu cargo no Banco do Brasil à disposição, depois do jornal Folha de São Paulo noticiar que a apresentadora Val Marchiori tinha conseguido um empréstimo de R$ 2.700.000 em condições suspeitas. Com restrição de crédito no banco, ela não teria capacidade financeira para obter o financiamento e ainda assim conseguiu a juros menores que a inflação. Questionado na época, Bendini negou a participação na concessão do empréstimo. Bendini também pagou multa de R$ 122.000 à Receita Federal depois de ter sido autuado por não comprovar a procedência de R$ 280.000 informados em sua declaração de imposto de renda. O executivo teria informado que tinha o dinheiro guardado em casa. Com o pagamento da multa, o caso foi arquivado pelo fisco. E o Ministério Público Federal em São Paulo pediu hoje a abertura de inquérito policial para investigar um empréstimo que considera irregular no Banco do Brasil a empresária e apresentadora Val Marchiori. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, afirmou pelas redes sociais que restou à presidente Dilma Rousseff buscar alguém do governo para a Petrobras porque não conseguiu ninguém de fora disposto a ser sócio do maior escândalo de corrupção da história. O senador José Agripino, do DEM do Rio Grande do Norte, disse que Dilma buscou alguém da confiança dela e não se preocupou com o bem da estatal. Já o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, do PT, afirmou que Bendini é um executivo competente e preparado. O ministro definiu como adequada a escolha de Dilma. O novo presidente do Banco do Brasil é Alexandre Abreu, atual vice-presidente de negócios de varejo. Funcionário de carreira, Abreu entrou no banco em 86 como escriturário. E agora vamos ao comentário de cultura com César Giob. Uma performance que dura 8 horas será apresentada amanhã e nos sábados 21 e 28 próximos no Sesc Ipiranga. A produção é da Companhia Mos e chama-se Exposição da Pessoa. Num espaço demarcado com padrões de galeria de arte, uma performer, a atriz-obra, se move e fala sem parar por 1 hora. Aí bate o ponto no relógio de ponto e é substituída por outra que faz a mesma coisa por outra hora. 4 atrizes se revezam até dar 8 horas. O trabalho quer questionar o conceito de arte e a coisificação do ser humano e integra o projeto Performapa do Sesc Ipiranga. Outra exposição fora dos padrões convencionais está em cartaz num novo espaço inacabado da Galeria Milan, em Pinheiros. Trata-se da mostra No Sound, com obras que serão finalizadas no decorrer da mostra e da obra. Entre os artistas participantes, Antônio Malta, Érica Versucci, Paulo Monteiro, Rafael Carneiro e Sofia Borges. O Teatro Municipal de São Paulo apresenta amanhã e domingo a magistral 9ª Sinfonia de Mahler, um dos monumentos da música erudita do século XX. Segundo o diretor musical e regente da Sinfônica Municipal, maestro John Nashling, é um saboroso desafio para a orquestra, cada vez mais aprimorada. O programa se completa com uma peça contemporânea do jovem compositor italiano Christian Carrara. E reestreia neste sábado no Teatro da PCD em Santana a peça Homens no Divã, escrita e dirigida por Darson Ribeiro, que também faz parte do elenco, ao lado de Olivete Herrera e Guilherme Quelucci. Na sala de espera de uma psicanalista, cuja voz em off é de Marília Gabriela, o trio debate suas dificuldades no relacionamento com as mulheres. Boa noite.
Agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Ministério Público Estadual convocou uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira para explicar a decisão de vetar 2 torcidas no jogo de domingo. Pois é, segundo os promotores do MP, a medida se devia por tratar-se de um jogo de alto risco. Eu entendo que isso é uma maneira, sim, de você punir a torcida organizada, de chamar a atenção dela. Eu entendo que a torcida organizada vai ter que se reinventar, porque nos moldes atuais não tem mais espaço para essa torcida organizada. E não deixa de ser, sim, um recado. Eles acham que o futebol, sem a torcida organizada, vai acabar. Tem cabimento, por exemplo, igual um clássico em Prudente, você escoltando uma torcida daqui até Presidente Prudente, se eles não têm capacidade de, como um cidadão civilizado, se dirigir até o estádio de futebol para assistir o jogo, me desculpe, não é para eles estarem nesse lugar. Ninguém no Ministério Público em sã consciência e nenhum de nós é a favor da torcida única no estádio de futebol. Não se entende um esporte coletivo onde não exista rivalidade, mas a rivalidade sadia. A rivalidade é onde as pessoas fazem essa rivalidade um motivo de confraternização com o rival. Confraternização, não morte. Durante a entrevista coletiva, o promotor revelou ainda a ameaça de uma das torcidas organizadas do Corinthians de impedir que a partida seja realizada. Torcidas organizadas do Corinthians já ameaçaram não deixar o time sair do CT amanhã para jogar. Esta medida está sendo tratada excepcionalmente e num limite, vamos dizer, num momento de crise pública de violência envolvendo as torcidas organizadas. Se vocês realmente comprovarem isso mesmo, que agem como organização criminal, pode muito bem se estender para a Libertadores, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, enfim, para qualquer clássico disputado nesta capital. E já o Corinthians ameaçou não entrar em campo caso a Federação Paulista tivesse mantido o veto à torcida corintiana no campo do Palmeiras. Mário Gobi, presidente do clube, concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco e confirmou que o time não vai ao jogo se o Palmeiras não disponibilizar ingressos aos corintianos. Antes de entrar na sala, eu estava no celular falando com o Paulo. Ele criou algo, espero eu, que ele reflita até domingo e dê os ingressos do Corinthians. Porque se não der os ingressos do Corinthians, a disposição nossa é não entrar em campo. E a federação voltou atrás na decisão de ter só uma torcida no só para a gente esclarecer tudo o que está acontecendo, porque tudo se resolveu agora em minutos. Primeiramente, o Ministério Público solicitou à Federação jogo com partida única. Nós vimos aí os 2 promotores falando. A Federação Paulista acatou. Hoje, o Mário Gobi concedeu essa entrevista coletiva e, além de dizer que não entraria em campo caso a federação mantivesse essa determinação de torcida única, criticou também a diretoria do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras, com medo de que corintianos estragassem o estádio, danificassem as cadeiras, agiu nos bastidores para que houvesse torcida única. Aí o Palmeiras emitiu uma nota assim que o Mário Gobi terminou a coletiva, dizendo o seguinte: que ele vem a público informar que vai acatar qualquer decisão da Justiça, o Corinthians se respaldou da Justiça, com a 10ª Vara Civil, e que vai disponibilizar os ingressos se assim a federação determinar. E agora há pouco, a questão de minutos, determinação da federação divulgada no Twitter da entidade. Por decisão da meritíssima juíza da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, foi autorizada a venda de ingressos à torcida visitante no caso do Corinthians Paulista para o clássico domingo 8 de fevereiro de 2015. Além disso, a decisão retirou o caráter coercitivo definido do Ministério Público do Estado de São Paulo. Portanto, a torcida do Corinthians vai ao jogo no próximo domingo. 2 torcidas normalmente. É isso aí. Celso, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. E é com você, Gabriel. Um alerta na área da saúde. Só 25% das mulheres brasileiras acima de 50 anos fazem o exame de mamografia regularmente. O dado é da Sociedade Brasileira de Mastologia. O número é extremamente baixo diante da importância do exame, que revela o diagnóstico precoce do câncer de mama e salva cerca de 95% das mulheres com a doença. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo.
Toda mulher a partir dos 40 anos deve fazer o exame, que é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, no intervalo de 1 a 2 anos. De acordo com o histórico familiar, a idade ou a suspeita de alguma alteração na mama, esse intervalo pode ser menor. Mulheres entre 50 e 69 anos estão na faixa de maior risco. O movimento Passe Livre realiza neste momento, em frente à Prefeitura, o 7º ato contra o aumento da tarifa do transporte público. A repórter Tássia Sena acompanha e tem as informações. Boa noite, Estela. Boa noite a todos. Nós estamos acompanhando o 7º ato do movimento Passe Livre, que é contra o aumento da tarifa do transporte público de R$ 3,00 para R$ 3,50. Neste momento, nós estamos aqui no Largo São Francisco, bem na região central da cidade. A chuva deu uma trégua por enquanto, mas já choveu bastante por aqui. A Polícia Militar estima mais ou menos cerca de 200 manifestantes, mas de acordo com a organização do MPL, que é o movimento Passe Livre, eles esperam cerca de 1.000 manifestantes nesse ato. Então ainda não há expectativa de quais ruas eles vão percorrer, mas por enquanto as vias aqui da região central estão interditadas. Então é melhor os motoristas evitarem aqui a região. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Tássia. A Prefeitura de São Paulo disponibilizou hoje um sistema de consulta para auxiliar famílias cadastradas em programas de moradia popular na cidade. Os interessados poderão agora consultar no site informações detalhadas sobre cada empreendimento, como local, andamento da construção e a população atendida. Para acessar o sistema, basta preencher o número do CPF ou o nome do beneficiário da Bolsa. Cerca de 28 mil famílias que recebem o benefício do Bolsa Aluguel vão poder fazer a consulta. Segundo a Prefeitura, a transparência do sistema é importante porque permite o controle social dos programas habitacionais. Inflação oficial do país fica em 1,24% em janeiro. Segundo o IBGE, é a maior taxa mensal medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo desde fevereiro de 2003. A energia elétrica teve o maior impacto sobre o IPCA de janeiro. A tarifa aumentou 8,27% no mês passado. Com o resultado, a inflação acumula alta de 7,14% em 12 meses, ficando assim acima do teto da meta determinado pelo governo, de 6,5%. A taxa em 12 meses foi a mais alta desde setembro de 2011. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Havia uma luz no fim do túnel da crise da Petrobras, para usar uma frase feita. Ela se acendeu esta semana, quando, enfim, a presidente Dilma Rousseff decidiu trocar a direção da empresa e, assim também, dar alguma esperança de que a petroleira pudesse ser reformada. Essa luzinha quase se apagou ou ficou muito fraca hoje, quando a presidente anunciou o novo nome do presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, que era presidente do Banco do Brasil. As ações da empresa caíram de novo, violentos 7%. Mas isso é quase o de menos. O importante é que ficou uma impressão geral de descrédito, tanto no futuro da empresa como no futuro do governo. A nomeação de Bendini significa duas coisas. Primeiro, que a presidente não conseguiu ou não quis encontrar um executivo de peso e independente, que pudesse dar novos rumos à empresa, quase quebrada por causa das intervenções do governo Dilma I e pela corrupção. Segundo, que ao nomear Bendini, a presidente preferiu uma solução caseira, alguém próximo, que a princípio não irá contestar as orientações da presidente. Esse é o maior problema da empresa, assim como era o maior problema do Ministério da Fazenda. As orientações da presidente criaram crises que todos estamos vendo. Bendini em si mesmo é um executivo razoável, embora não saiba nada de petróleo e ainda tenha de responder algumas investigações do Ministério Público. O problema maior, repita-se, é que ele não representa mudança. Por que Dilma fez tal escolha? Talvez porque não tenha conseguido convencer ninguém mais independente a aceitar o cargo tão complicado em tão pouco tempo. Como se sabe, a presidente foi surpreendida pela demissão coletiva da diretoria da Petrobras na terça-feira. Teve 2 dias para pensar numa mudança em que deveria estar pensando faz 10 meses, desde que estourou o escândalo de corrupção na Petrobras. Pode ser também que a presidente não queira mudança alguma, afora combater a corrupção. No entanto, a Petrobras precisa de reforma maior. Sem isso, a crise continua. Sem isso,
A crise da Petrobras contamina muitas outras empresas, que já demitem em massa, e contamina o crédito financeiro do país. Sem isso, sem reforma, a Petrobras não vai poder voltar a investir e crescer, o que é péssimo para o Brasil, pois a petroleira é a maior investidora e maior pagadora de impostos do país. O novo presidente vai ter de surpreender todo mundo e mostrar independência e vontade de mudança. Sem isso, a crise continua. Boa noite. A seguir, guerra na Ucrânia. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande estão em Moscou para tentar uma saída política para o conflito. E o primeiro-ministro do Timor-Leste, Xanana Gusmão, oficializa a saída do cargo. Ele liderou a independência do Timor-Leste e foi eleito em 2002 como presidente da República Democrática. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. ,8%, menor nível desde o início da série histórica em 2003. Para falar sobre a sintonia desses números com a realidade do Brasil, hoje recebemos o economista Ayrton Gustavo dos Santos, professor da Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE e também coordenador técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Comparado com o resto do mundo, a nossa taxa de desemprego é bem baixa e passa até a impressão que a grande maioria dos brasileiros está empregada. Quem faz essa leitura está acertando? Boa noite, Maria Lídia, obrigado pelo convite. Olha, não existe, se nós observarmos uma série histórica de crescimento do Produto Interno Bruto, desde 2003 até 2014, uma dissonância tão grande entre o crescimento da economia e a queda da taxa de desemprego. Pra você ter uma ideia, de 2003 até 2014, considerando que o Brasil vai crescer em 2014 0,5%, né, ou perto disso, a taxa acumulada de crescimento é cerca de 46%. Então, a economia brasileira cresceu de 2003 a 2014, 46%, um pouquinho mais. E a taxa de desemprego, ela caiu quase que na mesma proporção. O desemprego medido pela pesquisa mensal de emprego do IBGE, né, ela estava em 2003 em 12,9% aproximadamente e hoje está em 5 e alguma coisa por cento, 5 e alguns pontos por cento. E pela informação que você acabou de fornecer, ela foi para 4,8%. Ou seja, ela caiu pela metade, um pouco mais da metade, né? A taxa de desemprego medida pela pesquisa de emprego e desemprego que o DIEESE faz com o SEAD em São Paulo e com convênios em outros estados, que mede o desemprego da região metropolitana, ou das regiões metropolitanas, que são 6 regiões, a mesma coisa que a pesquisa de desemprego do IBGE faz também em regiões metropolitanas. Essa pesquisa do DIEESE diz que o desemprego também caiu, mas numa proporção muito parecida com a pesquisa do IBGE. O desemprego da pesquisa do DIEESE, ele é maior do que do IBGE. Então, nós partimos do desemprego de cerca de 20% em 2003 e caímos agora para cerca de 10,9%. Mas proporcionalmente? Proporcionalmente, entendi. Porque a metodologia da pesquisa é diferente, mas ambas mostram uma curva descendente da taxa de desemprego. Bom, mas aí tem um aspecto intrigante, né? E a gente não joga tão para trás e pensa nos tempos mais atuais com a manutenção dessa taxa de desemprego tão baixa, quando o nosso PIB é aquele PIBinho, como se fala, o comércio, né, reclamando que está vendendo bem pouco, a indústria, né, a produção industrial em patamares tão baixos e os empresários sem aquele ânimo do investimento. Como entender que a taxa do desemprego permaneça tão baixa?
Então, como eu estava dizendo... E quanto a notícia que chega, né, é que está havendo desemprego. Está havendo desemprego. Então, a questão vamos dizer assim, de você ter dificuldade da leitura de taxa Sim. de crescimento do produto e do desemprego, ela começa a ficar muito forte e muito presente em 2014. Em 2014, por exemplo, em 2013, o Brasil cresceu 2,3%. Em 2014, provavelmente 0,5%. E o que aconteceu no primeiro semestre de 2014 foi que houve uma manutenção do emprego, né, por algumas razões que a gente pode discutir, por conta do crescimento de 2013. Né? Porque a economia veio na esteira. Então veio na esteira, né? Veio de arrasto de 2013. Mas a gente já percebe que no final de 2014, no terceiro trimestre, no último trimestre de 2014, o desemprego começou a recrudescer. Que a Isso taxa vai de aparecer nos próximos Já apareceu na pesquisa de emprego e desemprego, que mede o fluxo do Ministério do Trabalho, né? Ele já aparece os meses de outubro, novembro e dezembro com taxas negativas de criação de emprego. Bom, e aí olhando para 2015, né, que eu acho que o nosso telespectador pensa, é isso, bom, eu olho para o futuro aí, como que vamos ficar? O ministro do Trabalho em dezembro estava otimista, mas estava mesmo otimista, não vou dizer eufórico, mas estava muito otimista e falando, inclusive, que haveria 1 milhão, a criação de 1 milhão de vagas em 2015. E aí nem bem começou o novo governo Dilma, já veio o pacote das maldades, o ajuste fiscal e esse desânimo que a gente está vendo e olhando um cuidado muito grande no olhar para o futuro. Que expectativa quem nos assiste, que está empregado agora, estamos todos vulneráveis? Sim, olha, o último dado desse cadastro do Ministério do Trabalho, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, que é o CAGED, que mede o fluxo, né? Ele aponta que em dezembro de 2014 foram eliminados mais de 500 mil empregos no Brasil. Ou seja, fechou dezembro com déficit de emprego de mais de 500 mil, 555 mil empregos. Ou seja, entre o fluxo de admitidos e demitidos, os demitidos foram maior em 500 mil, quase 500 mil de emprego. Bom, isso é muito grave. E isso aponta, né, um cenário pouco otimista para 2015. O ministro tem lá suas razões para afirmar e o ministro tem que ser até otimista quando dá a declaração, né? Tem? Eu acho que tem que ser otimista, porque quando e fugir da realidade? Quando a autoridade econômica, porque ele está numa área social muito lá perto da econômica, quando diz isso, ele tenta dar um alento, ou seja, mostrar uma face, vamos dizer assim, que mascara a realidade, como você está dizendo, mas é um alento para, olha, pode acontecer. Porque existe também uma situação que é colocada até pelos ministros da área econômica, que nós teremos um primeiro semestre com grandes problemas, né? E a partir do segundo semestre algo, né, deve melhorar, né, a partir dos ajustes que vão acontecer e a economia retome, né, alguma coisa para o segundo semestre. Bom, mas a minha última questão é a Organização Internacional do Trabalho também não foi otimista em relação ao Brasil, dizendo, quando ao avaliar, falou que a taxa de desemprego no nosso país vai crescer nos próximos 2 anos. Não é coisa de segundo semestre vai melhorar, não, vai crescer. Eu quero saber se vocês do DIEESE, que estudam e trabalham com esses mesmos números, concordam com essa previsão. Olha, sobre 2016 é difícil falar. Agora, sobre 2015, nós também estamos pessimistas, né? Os dados de dezembro já apontam e as medidas tomadas pelo governo para fazer esse ajuste da economia, tanto na área fiscal quanto na área monetária, elas são de cunho recessivo. Isso é impossível negar.
que quando se corta gastos do governo e de um lado e aumenta a taxa de juros do outro, você vai ter problema de crescimento. Claro. Isso é claro. Então, nós esperamos, né, infelizmente, um 2015 com problemas de emprego, sem dúvida. Não vamos repetir o que aconteceu em 2013, 2012 ou mesmo 2014. O desemprego vai... Agora, eu creio que não é alguma coisa que dobre a taxa de desemprego. Vai dobrar a taxa de desemprego, ele vai aumentar, né? Agora, as previsões para 2016, a gente tem que esperar o decorrer de 2015 para depois ter alguma certeza para falar. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite. Os dados das caixas pretas do avião que caiu em Taiwan revelam falhas nas 2 turbinas. Mais 4 corpos foram resgatados. O número de mortos chega a 35. 8 pessoas ainda estão desaparecidas. As caixas pretas de dados e voz do avião bimotor mostraram que problemas com a turbina direita foram seguidos por problemas na esquerda. A tripulação reduziu a aceleração do motor esquerdo e tentou reiniciá-lo, mas não conseguiu a força necessária. O avião emitiu 5 alertas antes de cair. O motivo da falha ainda não foi esclarecido. O voo doméstico levava 58 passageiros e tripulantes quando o avião inclinou entre os prédios, bateu com uma das asas no viaduto e caiu num rio da capital Taipei. 15 pessoas sobreviveram. Os corpos do piloto e do copiloto foram retirados da cabine. O piloto morreu segurando os controles do avião, que era praticamente novo. A guerra na Ucrânia. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande estão em Moscou. Eles pressionam o presidente Vladimir Putin para uma solução política do conflito. Merkel e Hollande foram ao Kremlin depois de passarem pela Ucrânia. Detalhes do plano não foram divulgados. O plano exigiria a preservação da integridade territorial e a soberania da Ucrânia. Os separatistas da autoproclamada República de Donetsk têm o apoio de Moscou e a Rússia sofre sanções internacionais. Os Estados Unidos estudam armar o exército ucraniano. O primeiro-ministro do Timor-Leste, Xanana Gusmão, oficializa sua demissão do cargo. O líder carismático declarou que precisava abrir caminho para a nova geração. Xanana Gusmão disse que sua saída é uma obrigação moral e política. O primeiro-ministro demissionário foi líder importante da independência do Timor-Leste, país que esteve sob colonização portuguesa durante séculos e depois foi ocupado pela Indonésia. Em 2002, Xanana foi eleito primeiro presidente da República Democrática. Em 2007, tomou posse como primeiro-ministro do presidente José Ramos Horta. Em 2012, sob a presidência de José Maria de Vasconcelos, Xanana Gusmão assumiu um novo mandato de primeiro-ministro e também ministro da Defesa. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e até amanhã. E nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. Fique bem. Hoje, 11h30 da noite, no Almanaque das Trilhas Sonoras. Relembre os filmes que contam as histórias de lendas da música.